Deus tem mais para falar e fazer ao nosso meio. Por isso, nós convidamos agora, com muita alegria, o nosso querido pastor Juan Nosso, que é servo de Deus e líder desta amada igreja, para trazer a mensagem que o Senhor colocou em seu coração para esta manhã, para este tempo, para este povo. Que o Espírito Santo fale conosco por meio da sua vida e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a voz do nosso Pai. Que dia inesquecível, que honra poder celebrar 113 anos, que privilégio Deus está nos dando de fazer parte disso. Você que está aqui, você está fazendo parte de algo que é histórico. Meu amigo pastor Felipe está plantando 2 igrejas, e eu oro, Felipe, para que no dia, daqui a alguns anos, a próxima geração esteja celebrando também 100 anos dessas igrejas que você tem plantado, e que Deus continue te usando cada vez mais e mais. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 11, verso 1. João, capítulo 11, verso 1, 113 anos, o ano da ressurreição. Deus tem levantado a nossa igreja, para que ela volte a viver aquilo que ela viveu no passado, mas também para que ela possa viver muito mais. Deus tem levantado a nossa igreja, e eu tenho orado dizendo: Deus, traz a primeira igreja batista de Belo Horizonte as pessoas que o Senhor deseja, as pessoas que o Senhor quer usar. O Senhor sabe o tamanho do desafio que nós temos como igreja, o Senhor sabe o que o Senhor deseja fazer na cidade de BH, no estado das Minas Gerais, na nação brasileira e até no nosso mundo. O Senhor sabe, Pai, por isso manda as pessoas que o Senhor quer usar. E se você está aqui nessa manhã, talvez você seja a resposta dessa oração, e Deus quer usar você, porque ninguém faz nada grande sozinho. E se você está aqui, você carrega algo. Se você está aqui, você carrega algo que Deus colocou dentro de você, e que Ele quer usar, para que o reino dEle possa se expandir por essa nação. João capítulo 11, verso 1 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que ministre uma palavra ao seu coração. Você está aqui, Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você. Deus, nós queremos pedir ao Senhor que abra os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos pedir ao Senhor que quebrante o nosso coração na Tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor que de fato Deus venha falar com o seu povo e trazer uma palavra geral, mas também uma palavra muito específica a cada coração que aqui está. Dirige, Deus, o nosso ano de 2025 em torno dessa palavra. Dirige, Deus, tudo aquilo que nós vamos viver em torno dessa palavra, Pai. Que essa palavra seja decreto do Senhor sobre a vida de todos que aqui estão, de todos que serão alcançados, Pai. Nós pedimos ao Senhor: não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Completa a obra que o Senhor começou a fazer. Nós estamos aqui à Tua disposição. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém e amém. Deus tem uma palavra para você nesta manhã, uma palavra geral para toda a igreja, para toda a comunidade batista que nos assiste também pela transmissão, mas Deus tem uma palavra específica ao seu coração. Se você crê, uma palavra será ministrada, e essa palavra ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela é capaz de separar a junta do medula e espírito da alma, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, e há propósito naquilo que Deus vai falar ao seu coração.
A primeira coisa que Deus deseja falar ao seu povo é que há certos tipos de ambiente que geram o sobrenatural. O próprio Jesus Cristo disse: olha, eu não posso fazer aqui o que eu estava fazendo lá, porque esse ambiente aqui não gera o que aquele ambiente lá estava gerando. Há certos tipos de ambiente que ativam o mundo sobrenatural. O texto diz: havia um homem chamado Lázaro, ele tinha uma irmã chamada Maria e uma irmã chamada Marta, e no versículo 2 o autor diz assim: ela era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. O que você precisa saber em relação a esse texto? Você precisa saber que Jesus nasceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, mas durante o seu ministério ele estabeleceu a sua base em Cafarnaum. E Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então quando você vai descendo o mar da Galileia, você acessa Jericó, e ali você sobe então Jericó no sentido de Jerusalém, e Betânia está exatamente a 3 quilômetros de Jerusalém. Todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém por causa de uma festa judaica, ele passava por Betânia, e Betânia se transformou num lugar de parada de Jesus. Não por causa da arquitetura da casa de Lázaro, não por causa da beleza, não porque a casa de Lázaro era tombada pelo patrimônio histórico, não porque a casa de Lázaro tinha mais de 100 anos, não. Jesus, ele parava na casa de Lázaro por causa da atmosfera que havia naquele lugar. Aquela família carregava algo que ativava o sobrenatural. Em toda a Bíblia há lugares que Deus ama estar, há lugares que Deus ama visitar, e aqui a casa de Lázaro era um lugar que Jesus encontrava repouso, descanso, alívio e refrigério. Será que a minha casa é um lugar que Jesus ama ficar? Será que a minha família é um lugar que Jesus ama visitar? Porque quando eu olho para esse texto, a pergunta que eu faço para ele é: Jesus, o que tinha na casa de Lázaro que o Senhor amava tanto aquela família? A casa de Lázaro, se você não sabe, era uma casa de amor, serviço e honra. Quando você olha para cada um desses personagens, eles caracterizam um tipo ou uma expressão de amor, honra ou serviço a Cristo. Marta era aquela que dava o seu melhor para Jesus. Ela queria fazer a melhor refeição, ela queria colocar a melhor mesa posta, ela queria servir a Jesus com toda a força que havia no seu coração. Lázaro é aquele que representa o amor. E Maria, o Senhor, desfrutarão da presença de Deus mesmo no meio das tempestades. Casas que honram ao Senhor viverão a provisão do Senhor mesmo em períodos de escassez. Nós vimos isso na pandemia. Nós vivemos uma crise política, uma crise econômica, uma crise pandêmica, mas as casas que amavam o Senhor, as casas que honram e que servem o Senhor, Ele cuidou e Ele não deixou faltar. E a PIBBH é muito mais do que esse prédio, muito mais do que essa estrutura. A PIBBH é uma família espiritual, uma família que ama a Jesus Cristo, uma família que serve Jesus Cristo, uma família que honra o Senhor. Ainda ontem saiu no jornal O Tempo, na primeira página, uma matéria sobre a nossa igreja. E na entrevista eles nos perguntaram: pastor, o que é que fez a PIBBH suportar todas as crises e adversidades e chegar aos seus 113 anos ao Senhor? E eu pude dizer: a PIBBH é uma igreja que coloca Jesus Cristo no centro de todas as coisas. A PIBBH é uma igreja bíblica. A PIBBH é uma igreja que ama a Deus sobre todas as coisas, e é Ele que tem colocado a mão dele sobre nós, e é Ele que tem nos feito passar por todas as intempéries, e Ele que tem nos dado vitórias no mundo espiritual. A segunda coisa que Deus quer falar com você é que toda dor tem um prazo de validade, mas a alegria do Senhor dura para sempre. Olha o que o texto diz. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Presta atenção, aquele que o Senhor ama, ele está doente. Olha o que o texto diz. Querido, o amor de Cristo não nos isenta da dor, mas garante que a dor não será o nosso fim. Glória a Deus, igreja. O amor de Cristo não nos isenta das tempestades, mas Ele nos garante que a tempestade não será a última coisa que você vai ver.
O amor de Deus não nos isenta das doenças, mas Ele coloca um prazo final em todo choro, em toda dor, em toda doença. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, mas eles passaram sim pelo vale da sombra da morte. E no vale eles descobriram que a morte era apenas uma sombra. Eles descobriram que a morte não tinha mais poder sobre a vida deles. Por isso Jesus diz aqui nesse texto: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Talvez você veio aqui nessa manhã apenas para ouvir que essa doença não é para a morte. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã apenas para ouvir que essa tempestade que você está passando, ela não é o seu fim, que essa crise não vai acabar com você. Deus prometeu ao povo na entrada da terra prometida: olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Mas quando o povo entrou na terra, sabe o que tinha lá? Haviam muitos gigantes a serem derrotados. E o povo entrou na terra que mana leite e mel para trabalhar, para lutar e para conquistar a sua vitória. Deixa eu te dizer algo: essa luta não é para você desistir, é para você avançar. Essa luta não é para destruir você, essa luta que Deus colocou é para você vencê-la. Essa tempestade não vai barrar o seu crescimento, ela vai impulsionar e ela vai te jogar para mais perto do centro da vontade do Senhor. Amém, igreja? Jesus chama os discípulos para outro lado. Você se lembra desse texto? Jesus diz: olha, vamos para o outro lado. É Jesus que convida, é Jesus que coloca no barco. Jesus está no barco, mas no meio do caminho uma tempestade assolou aquele barquinho, jogando ele de um lado para o outro. Mas presta atenção nisso: não é porque Jesus te chamou que não haverá tempestades. Tem gente que diz: não, está tendo tempestade é porque eu errei. Talvez esse não seja o caminho que Deus colocou. Se está tendo tanta resistência, tanto problema, talvez não, porque aqui Jesus chamou, Jesus convidou, Jesus colocou no barco, Jesus estava no barco, mas uma tempestade assolou. Não é porque Jesus está no barco que não virão chuvas intensas. Naquele dia Jesus acordou e ele fez o quê? Ele silenciou a tempestade. E aí então os discípulos chegam do outro lado, e quando eles chegam do outro lado, os demônios perguntam para Jesus: por que viestes nos atormentar antes do tempo? Possivelmente aquela tempestade tenha sido gerada no mundo espiritual para atrasar Jesus Cristo, porque aqueles demônios queriam colocar fim na vida daqueles homens. Mas quando Jesus Cristo chega, os demônios saem, eles entram numa manada de porcos, e aqueles porcos se jogam ao precipício. Sabe quem é o nosso Jesus? O nosso Jesus é aquele que frustra os planos de Satanás. O nosso Jesus é aquele que silencia a tempestade, mas ele também frustra os planos de Satanás. Eu acho que você não entendeu. Jesus, ele está silenciando as tempestades da sua vida, mas ele também está frustrando os planos que Satanás tem sobre você. O que importa de verdade não é o que está acontecendo ao nosso redor, mas quem está com a gente. O que importa de verdade não é o tamanho do gigante, é mais na autoridade de quem que nós estamos lutando, é no poder de quem, qual é a mão que está sobre as nossas vidas. Em outra ocasião, os discípulos estão no meio do barco, no meio do mar, numa tempestade, no meio da noite. Jesus não está no barco dessa vez, e a tempestade assola aquele barquinho. Um dos discípulos vê Jesus ao longe e diz: olha, é um fantasma. Mas Pedro diz: não, aquele é Jesus. E aí Pedro diz: Jesus, eu posso ir até você? Jesus, me permita sair desse barco e ir ao teu encontro, me permita me aproximar do Senhor. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Pedro não pediu para Jesus acalmar o mar. Pedro disse: Jesus, nessa tempestade me leva para mais perto de ti. Talvez você esteja num momento da vida onde você tem que orar, dizendo: Jesus, eu quero chegar um pouquinho mais perto de você, eu quero estar mais perto, eu quero um pouco mais da tua presença. Aí Pedro sai do barco, ele começa a caminhar na presença de Jesus, mas em determinado momento falta fé, e ele começa a duvidar. Quantas vezes isso não acontece conosco?
Em quantos e quantos momentos diferentes eu não faltei com fé como pastor dessa igreja? Em quantos momentos eu não pensei em recuar? Quantas vezes eu não duvidei? Mas sabe o que acontece quando nós estamos caminhando na presença de Deus e a nossa fé vacila e a gente começa a afundar? Nós somos surpreendidos com a mão do Senhor que vem nos resgatar, e Ele nos coloca de pé outra vez, e Ele nos levanta outra vez. Talvez você que está aqui esteja passando por um momento difícil, uma luta, uma crise, uma tempestade, mas eu estou aqui para te dizer: Jesus está com você, Jesus ama você, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, o Espírito Santo está com você, você não precisa temer. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque Deus está com você. João 11,6 diz: contudo, quando soube que Lázaro estava doente, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar em que estava. O texto diz que as irmãs vão a Jesus falar do seu irmão Lázaro. Ele estava doente, mas Jesus fica ainda 2 dias naquele lugar, e quando Jesus chega lá onde Lázaro está morto há quanto tempo? Há 4 dias. Muitos podem pensar: Lázaro morreu porque Jesus chegou atrasado. Você sabe qual é a origem da palavra velório? No passado nós não tínhamos uma medicina tão avançada como nós temos hoje, e muitas pessoas no passado, milênios atrás, elas eram enterradas vivas, porque não tinha como certificar se a pessoa está em coma ou se ela está morta. Não tem como saber se a pessoa está doente ou se ela morreu. Então criaram-se no passado uma cultura, principalmente entre os judeus, de ficar velando o corpo, porque dentro da cultura judaica há uma crença popular de que a alma permanece com a pessoa após a sua morte por até 3 dias. Então em 3 dias é possível que a pessoa desperte, em 3 dias é possível que uma pessoa acorde. Então eles colocavam as velinhas, e eles ficavam ali dia e noite velando, na expectativa de que aquela pessoa pudesse levantar. 3 dias. Agora eu te pergunto, qual foi o dia em que Jesus chegou para ressuscitar Lázaro? Jesus não estava atrasado, ele chegou na hora certa, porque ele queria mostrar que aquele era de fato um milagre que só o Filho de Deus poderia fazer. Porque ainda que fosse uma crença popular, as pessoas acreditavam que até o 3º dia era possível um despertar, mas Jesus prova de que ele era o Filho de Deus, e que o poder estava sobre ele, e que o nome dele seria glorificado. Deixa eu te dizer, Jesus não está atrasado na sua vida, é que ainda não chegou a hora certa. E quando parece que está demorando, é que a glória vai ser maior. Quando parece que está demorando, o barulho vai ser maior. Quando parece que está demorando, é porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Por causa de Cristo, toda dor é por enquanto, toda doença tem um prazo de validade, todo choro é passageiro. A Bíblia diz: a tempestade, o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sexta-feira foi um dia de trevas quando mataram Cristo, ou quando Ele entregou o seu Espírito. Uma sexta-feira difícil, mais difícil do que a sexta talvez tenha sido sábado, um sábado de espera. O que é que vai acontecer? O que é que nós devemos fazer? E talvez estejamos nesse momento da história, estejamos no sábado da espera, mas eu estou para te dizer: Jesus Cristo está voltando, o domingo está chegando. E quando Jesus Cristo voltar e Ele inaugurar o verdadeiro domingo, não haverá mais choro e nem ranger de dentes, não haverá mais desigualdade social, não haverá mais violência, não haverá mais criminalidade, apenas uma alegria eterna e duradoura. Ao longo desses 113 anos, gigantes se levantaram contra nós, mas todos foram derrotados. Filhos de Belial se levantaram para nos destruir, mas todos foram envergonhados. Tempestades nos jogaram de um lado para o outro, tentando impedir que chegássemos aonde Deus deseja, mas ela foi silenciada.
crises nos atormentaram, mas a PIB-BH saiu ainda mais forte e mais relevante, e aquilo que Deus está fazendo neste lugar, Ele também deseja fazer na sua casa e na sua família. Você crê? A terceira coisa que Deus deseja falar ao seu coração é que você enterrou algo que era para estar vivo. João 11:34, Jesus pergunta: onde o colocaram? Se você fizer uma leitura atenta, você vai observar que a pergunta feita por Jesus não é porque Lázaro morreu. A pergunta que Jesus faz não é porque Lázaro morreu, mas onde colocaram Lázaro? Talvez a grande pergunta nessa manhã não é porque você anda como morto. Talvez a grande pergunta nessa manhã não é porque você deixou que as pessoas matassem os seus dons, não é porque você permitiu que as pessoas matassem os seus sonhos. Talvez a grande pergunta dessa manhã é: onde te colocaram? Onde colocaram você? Ou talvez aonde você colocou os sonhos que Deus colocou no seu coração? Os dons, os talentos, onde que está a sua ousadia, onde está a sua coragem, onde está a sua alegria para viver? Onde? O sepulcro de Lázaro também é esse lugar, onde muitas vezes nós decidimos entrar. O sepulcro de Lázaro também é esse lugar, onde muitas vezes nós colocamos ali os nossos sonhos, projetos que Deus colocou no nosso coração. Por isso ouça o próprio Deus te perguntar nessa manhã: onde você colocou aquilo que eu te dei? Onde você enterrou aquilo que era para estar vivo? Onde você colocou aquilo que era para eu multiplicar? Onde está a sua fé? A sua alegria de viver? A sua ousadia para avançar? Onde está a sua paixão por Jesus Cristo? Sabe por que Jesus nos pergunta isso nesse texto? Porque tem coisas que você pensa que morreu, mas só estão dormindo. Tem coisas que você pensa que acabou, mas só estão esperando uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa trazer a vida, para que Ele possa fazer ressurgir aquilo que enterrado estava. E talvez hoje seja o quarto dia para muitos aqui. A quarta coisa que Deus deseja falar com o seu povo é que há uma pedra que precisa ser retirada em sua vida. Verso 39, ele diz: tirem a pedra. Disse Marta: Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Tudo que era para estar vivo, mas que nós enterramos, cheira mal. A sua falta de fé virou dúvida, virou descrença, está cheirando mal. Não viver por um propósito, aceitar as propostas dessa vida, cheira mal. A sua murmuração, a sua ingratidão, está cheirando mal. Eu não sei se você sabe disso ou não, mas quando alguém morre, os judeus não colocam flores, eles colocam pedras. Então quando você vai num cemitério judaico, você não vê flores, você vê pedras. Quanto mais pedras sobre o caixão, mais tempo de morto aquela pessoa tem. Quanto mais pedras sobre o caixão, mais visitada aquela pessoa é, porque ao invés de cada um levar uma planta, uma flor, cada um leva uma pedrinha e coloca sobre o caixão. Mas nesse dia aqui, não haviam pedrinhas, havia uma pedra grande. Talvez o inimigo tenha colocado pedrinhas para você escorregar, e quando você escorrega, ele coloca uma pedra grande no seu coração, que parece uma proteção, parece uma segurança, mas agora impede as pessoas de acessarem o teu coração. Ninguém conseguia acessar Lázaro, e talvez tem pessoas aqui que são inacessíveis, o coração está duro, está fechado, está petrificado. Quando o inimigo quer destruir a sua vida, ele coloca uma pedra grande, para que agora essa pedra que você chamava de segurança, de estabilidade, ela impede você de sair dessa prisão emocional, sair dessa condição em que você entrou. Onde há pedras, há barreiras, onde há pedra, há abismo. E talvez hoje Jesus queira tirar uma pedra do seu coração. Talvez essa seja a pedra da descrença, a pedra da dúvida,
a pedra dos relacionamentos feridos e quebrados. Sabe o que eu vim fazer aqui nessa manhã? Você tem consciência do que eu vim fazer aqui nessa manhã? Eu vim obedecer a voz que diz: tire a pedra. E eu creio que a ministração dessa palavra pode ser usada pelo Deus, ministrada pelo Espírito Santo, para que pedras sejam retiradas da sua vida. Quais são as pedras? Você precisa nomear. Quais são as pedras que estão tampando você? Quais são as pedras que estão ofuscando o seu brilho? Quais são as pedras que estão roubando o seu prazer de viver? Quais são as pedras que estão impedindo você de se conectar? Me diz uma coisa, Jesus poderia ter tirado aquela pedra? Sim ou não? Jesus poderia ter tirado aquela pedra? Sim ou não? Mas Ele pediu alguém para tirar. Ele pode, lá no seu quarto, quando você está sozinho com Ele, tirar as pedras do seu coração. Mas Ele pediu a igreja para tirar. É por isso que você está aqui, porque Deus faz milagres, sim, mas Ele deseja usar a igreja para que os milagres sejam concretizados na sua vida. Por isso Ele te trouxe aqui nessa manhã. Você está num lugar que há mais de 113 anos tem tirado pedras de cima das pessoas, tem tirado pedras de sobre casamentos, tem tirado pedras da saúde, tem tirado pedras financeiras há mais de 113 anos. Um lugar que está consolidado pelo poder e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta coisa que Deus deseja falar: ouça o Espírito, porque Ele não fala aos ouvidos, mas sim ao coração. Depois de dizer isso, Jesus bradou: Lázaro, venha para fora. Interessante, porque Jesus não gritou: venha para fora, mas Ele chamou Lázaro. Sabe por que Jesus disse Lázaro? Porque se Ele não tivesse dito o nome de Lázaro, o cemitério inteiro levantaria quando Ele dissesse: venha para fora. Todos aqueles que estavam dentro de sepulcros tornariam a viver, todos que estavam mortos seriam ressuscitados. Por isso Ele disse Lázaro, e não venham todos. Deixa eu te dizer uma coisa, existem palavras que Deus traz de maneira geral para toda a igreja, mas existem palavras que são específicas a cada coração. Existe algo que Deus está falando com todos aqui, mas existe também uma palavra pessoal, uma palavra endereçada, uma palavra específica. Há milagres que são para todos, mas há milagres que têm endereço certo. Agora Lázaro estava a 10, 15 metros de distância da voz de Jesus. Como é que ele pôde ouvir aquela voz? Quando Deus fala, Ele fala de forma espiritual. Como você ouve, eu não sei. Eu só sei que quando Deus fala, você escuta. Eu só sei que quando Deus fala, você sabe que foi Ele que falou. E naquele dia Ele chamou Lázaro, mas hoje Ele está chamando você. Naquele dia Ele chamou Lázaro, mas hoje Ele está chamando a sua santidade, a santidade que você enterrou, a santidade que você colocou uma pedra sobre ela. Deus está chamando essa santidade, porque Ele deseja ver o seu povo vivendo integridade. Hoje Ele está chamando o seu casamento que você já desistiu dele, o seu casamento que você já aceitou, não tem como melhorar, então vai ser assim mesmo. Deus está chamando o seu casamento para ele aumentar o amor, a fidelidade, a cumplicidade, a amizade. Hoje Deus está chamando a sua relação com os seus filhos, uma relação talvez que esteja afastada por um abismo, quebrada por feridas. Deus está chamando a sua relação familiar. Hoje Ele está chamando os seus sonhos, dizendo: esse sonho que estava no seu coração fui eu que coloquei. Você não tem a autoridade de levar para o cemitério aquilo que eu te dei. Você não pode enterrar aquilo que eu te coloquei, aquilo que eu coloquei nas tuas mãos para você realizar. Hoje Ele está chamando o seu chamado para você recomeçar. A vocação que você perdeu, a vida ministerial que você trocou, Ele está chamando você para recomeçar. Em sexto e último lugar, Deus está fazendo algo novo em você, e Ele deseja fazer algo novo através de você. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixa de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir.
Jesus não falou, Jesus gritou. Porque tem coisas que Deus faz em silêncio, mas tem coisas que Deus deseja fazer no público. A palavra do Senhor diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê no secreto, Ele te recompensa no público. Tem coisas que o Senhor deseja fazer de maneira silenciosa no seu coração, de maneira silenciosa na sua mente, de maneira silenciosa na sua vida, mas tem milagres que Deus quer fazer barulho, para que o nome dEle seja glorificado. Tem milagres que Deus quer chamar a atenção, para que todos vejam o poder dEle na sua vida. E eu creio que aquilo que Deus está fazendo na PIBBH vai fazer barulho, já está fazendo barulho. Aquilo que Deus está fazendo em cada igreja aqui representada está fazendo barulho, em cada organização representada está fazendo barulho, está chamando a atenção, mas não é uma atenção para nós, uma atenção para Ele. As pessoas estão olhando para a Convenção Batista Mineira e elas estão dizendo: o que é que está acontecendo naquele lugar? Como é que pode, como que pode um trabalho como esse alcançar tantas vidas? As pessoas estão olhando para o Colégio Batista Mineiro e pensando: no ano de pandemia cresceu 100, 200, 300%, como pode? E nós podemos dizer: as pessoas estão olhando para a PIBBH, uma igreja em que as pessoas estavam colocando pedra sobre ela, uma igreja que as pessoas estavam esperando ela ser soterrada, e elas estão olhando em tão pouco tempo tudo o que está acontecendo nesse lugar, e elas estão se perguntando: como? Não é pelo pastor, ele só tem 34 anos, ainda é um menino, tem muito para aprender, então como? João 11:44 diz que Lázaro saiu, mas eu te pergunto, ele saiu como? Saiu todo enrolado, todo enfaixado, saiu preso, travado, ele mal conseguia andar, estava todo enrolado por tecidos. O morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Lázaro não conseguia ver, Lázaro não conseguia enxergar, Lázaro não conseguia pegar, Lázaro não conseguia andar. Mas o que Jesus disse? Primeiro, tira a pedra, e segundo lugar, tira os panos. Ou seja, quando você permite que o Espírito Santo tire essa pedra da descrença, da incredulidade do seu coração, sabe o que o Espírito Santo vai fazer agora? Ele vai tirar do seu rosto aquilo que está impedindo você de enxergar os planos e sonhos que Ele tem para a sua vida. Nós estamos como igreja visualizando 49 anos pela frente. Você me pergunta como? Porque Deus tirou os lenços, o Espírito Santo tirou a cegueira. E quando o Espírito Santo tira aquilo que nos impede de ver, nós conseguimos enxergar além, e nós conseguimos avançar, porque agora os meus olhos não estão aqui nos problemas, eles não estão aqui nas crises, não estão na tempestade, mas os meus olhos estão fitos no Senhor, o autor e consumador de todas as coisas. Nós conhecemos o final da história. E porque nós sabemos o final da história, porque nós sabemos que no final da história a igreja ela é vitoriosa, nós podemos avançar. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de trocar o propósito pela proposta, não é tempo de negociar o chamado, não é tempo de brincar de cristianismo, é tempo de avançar. A palavra do Senhor diz que os campos, eles não estão prontos para serem semeados. A palavra do Senhor diz que os campos estão prontos para a colheita, está pronto para colher. Jesus falou: joga a rede para o outro lado. E quando eles jogaram 153 grandes peixes, Jesus está falando para a gente: só jogar a rede, é só jogar a rede, não é tempo de recuar. Jesus faz um milagre, querido, mas a igreja tira as roupas velhas. Talvez Jesus tenha feito um milagre na sua vida, mas você está estagnado, está parado, não avança, não cresce, não prospera.
na vida acadêmica está em declínio, na vida profissional em declínio, na vida financeira em declínio, não cresce influência, não cresce autoridade, porque talvez Jesus tenha feito um milagre, mas você não faz parte ainda de uma igreja. Jesus falou: Lázaro, saia. Igreja, tira os panos. Jesus falou: Lázaro, saia. Igreja, tira o véu. Jesus falou: Lázaro, saia. Igreja, ajuda a andar. Jesus faz o sobrenatural, mas a igreja tira tudo que te impede de avançar. Isso se chama discipulado. Não tem como você ser destravado sem a igreja local, sem fazer parte do corpo de Cristo, sem fazer parte da comunhão dos crentes. Jesus traz a vida, mas a igreja te potencializa. Jesus te ressuscita, mas a igreja te discipula. Jesus te traz a vida, mas a igreja te ajuda a andar. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele escolheu usar a igreja. Eu creio que você vai sair desse túmulo que você está, porque hoje existe um decreto sobre a sua vida. Hoje existe uma palavra sobre a sua vida. Eu sei que Deus falou algo de maneira muito geral, mas eu também sei que Deus falou algo muito específico com você. E Deus está chamando você, sabe para quê? Para uma nova estação. Deus está chamando você para uma nova temporada. Deus está chamando você para viver um nível novo. Deus está nos chamando para o crescimento. Deus deseja aumentar a nossa influência, a nossa autoridade, mas primeiro Ele deseja aumentar a nossa fidelidade. 113 anos, o ano da ressurreição, o ano em que Deus agora pega a PIB-BH e Ele a coloca outra vez como farol da cidade, no marco zero, num lugar profético dessa cidade, para iluminar a nossa cidade, para iluminar o nosso estado. Deus está chamando aquilo que estava vivo, mas foi enterrado, para voltar a viver. E nós temos o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê, não morrerá eternamente. E eu pergunto para você: você crê? Olha que interessante. Eu sou a ressurreição e... Por que não a vida e ressurreição? Porque quem não é ressuscitado com Cristo não vive a verdadeira vida, está sobrevivendo, se arrastando da cama todas as manhãs, pedindo a Deus para sexta-feira chegar, torcendo para o ano acabar, e sem perceber, torcendo para a vida acabar. Quem não ressuscita com Cristo não sabe o que é a verdadeira vida. Quando nós passamos a viver de verdade, não tem segunda ou terça, todo dia é um dia bom, porque todo dia é o dia de servir ao meu Deus, de ser usado pelo meu Deus, de avançar com o reino de Deus. Então nesse texto, a afirmação de um fato: você está morto. E se você não consegue conceber isso, também não haverá transformação. Há uma afirmação: você está morto. Mas há uma promessa: a verdadeira vida, viverá, vida abundante, vida plena, vida eterna. Mas há uma condição: crer. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. E eu quero perguntar para você se você crê. Mas você não vai responder para mim, você vai responder para Deus. Você crê que uma palavra foi decretada sobre a sua vida nessa manhã? Você crê que o Espírito Santo chamou você pelo seu nome? Você crê que o Espírito Santo falou de maneira específica com você, trazendo à vida coisas que você enterrou? Você crê que você está numa igreja para que a obra do Senhor seja concretizada na sua vida? E que inclusive nesta manhã você está sendo desenfaixado, desenrolado, que nesta manhã pedras estão sendo retiradas da sua vida,
faixas estão sendo retiradas da sua visão, das suas mãos, dos seus pés, e você crê que uma nova estação do Senhor está sendo inaugurado na sua casa, um novo tempo, um novo momento. Agora é o alargar das fronteiras, é Deus trazendo expansão de consciência, é Deus revestindo você de autoridade, de unção, de influência. Você crê? Porque se tudo isso que está acontecendo aqui é verdade, então você vai sair daqui com uma visão restaurada do futuro. Você vai sair daqui com as suas mãos prontas para receber aquilo que Deus está entregando para você, e você vai sair daqui com seus pés desenfaixados para que você possa correr, e assim como o apóstolo Paulo disse, você também vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: 113 anos, o ano da ressurreição.